E ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por quê? Porque eles tinham que ficar vivos 40 anos para entrar na terra prometida, em Canaã, certo? O pão do céu, que era o maná, uma espécie de cacto, né, foi denominado como pão do céu, era para manter o povo vivo aqueles 40 anos, para que aquela geração toda que saiu do Egito morresse e entrasse uma nova geração, menos idólatra, porque lá no Egito eles ficaram muito tempo lá, assimilaram muitos rituais e valores do Antigo Egito. Então precisava o quê? Renovar. Precisava que eles voltassem a ser judeus, hebreus, não é? Então os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, a fim de que não morra quem dele comer. Porque ele é um pão espiritual. Não é um pão que se coma. É para comer o braço de Jesus? Não, não é para comer o braço de Jesus. É para nos alimentarmos das suas lições, alimentarmos a nossa alma. Estamos falando de alimentar a alma. Mas ele usa palavras materiais. Aliás, o pão que desce do céu, isso vem lá do Antigo Testamento. Ele só está usando a mesma figura. Só que dessa vez ele está trazendo um grande desafio. Ele está dizendo: aquele era um pão material. Eu não sou um pão material, eu sou um pão moral. Alimentem-se, alimentem as suas almas. Mas vai ficar difícil compreender isso. Vamos adiante. Este é o pão, este é ele, né? Este é o pão que desce do céu, a fim de que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Mas comer o quê? Alimentando a alma, não o estômago. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui ele está falando do quê? Da crucificação. Ok? Ele vai, então, por amor, dar-se em sacrifício. Então, vejamos que ele primeiro usa a carne como sentido espiritual / moral. Depois ele usa o sentido carne no sentido físico. Só que ele não explica. Poderiam perguntar assim: Cristina, mas também ele complica, né? Por que ele não explica tudo? Porque ele não tem pressa. Nós estamos aqui 2000 anos depois vendo isso, não estamos? O quanto a doutrina espírita nos ajuda a entender o que é moral e espiritual e o que é físico, para não ficarmos misturando tudo. Porque ele fala misturado, ele fala, hora fala uma coisa, ela fala outra. Hora fala num sentido, ela fala no outro. Mas nós temos condição de entender quando ele fala no sentido moral e quando ele fala no sentido físico. Quando ele diz o pão e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, a morte dele em flagelo na cruz deu uma vida ao planeta Terra. Por quê? Porque nós nos prendemos de forma absoluta àquele holocausto a que ele se entregou. Por quê? Porque os holocaustos nos impactam. Sofrimentos incomensuráveis nos impactam, nos transtornam. E ele conseguiu dar um nó em nós. Assim, agora eu dei um nó, e vocês vão passar os próximos séculos e séculos e séculos para desatar esses nós e conseguirem entender, afinal, quem são. Versículo 52. Então os judeus disputavam uns com os outros, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne para comer? Acabou, já deu um nó ali, já ninguém tira. Tá? Assim disse-lhe Jesus. Ele tentou explicar, peraí, gente, olha só, vamos explicar melhor, acho que vocês não entenderam bem. Eu vou explicar, peraí, calma. Ele disse isso? Claro que não. Não estou entendendo? Pois agora eu vou entender um pouco menos. Preparem-se. Assim disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aí babou.
Bom, agora realmente, se eu não estava entendendo, não entendo mais 3/4. O que será comer a carne e beber o sangue? Primeiro ele falou do seu holocausto, não falou? Nós nos alimentarmos do seu holocausto. Isto quer dizer o quê? Que este holocausto passe a ser nosso alimento também. Então, eu estou me alimentando do sangue e da carne de Jesus para avivar a minha fé. Ele morreu para me salvar. Não foi isso que dissemos séculos e séculos? Muitos ainda dizem. E é a pura verdade. Ele morreu para nos salvar, para nos impactar com o tamanho do seu amor, porque nós entendemos isso. Quando uma mãe dá uma vida para um filho, e qual a mãe que não dá a vida para um filho? Uma boa mãe, um bom pai, não dão a vida pelo filho, mas alguns dão a vida mesmo, não dão? Se colocam em holocausto para que os filhos vivam. E essas histórias que vemos hoje em dia, então, com a internet, e ficamos, nossa, quanto amor, quantas histórias nos chegam de vidas que são puro testemunho, de pessoas que abdicam de uma vida, pessoa física, para serem simplesmente a mãe ou o pai dedicado. E essas histórias tão pungentes, tantas vezes, e nós ficamos, nossa, que ato de amor extremo, e ficamos tão impactados com aquilo, nos marca de forma tão pungente. Pois é, esses somos nós ainda. E que isto é importante. O que Jesus fez? Conhecendo-nos como o maior psicólogo de todos os tempos, conhecendo-nos, deu-nos o que precisávamos para começar aquela brasinha dentro de nós da fé. Mas uma fé diferente. Uma fé construída pelo amor. Porque até a sua chegada, até o Evangelho, nós temíamos Deus. E Jesus nos traz o Deus que é Pai e que nos ama, que é justiça, mas é misericórdia. E nós queremos nos aproximar de Deus. Mas o caminho está lá, é a cruz. Ele veio, nós temos lá aquelas duas, né? Uma na horizontal e uma na vertical. A horizontal somos nós, ele conosco. E a vertical, ele nos ligando ao alto. E ele diz, não é? E quando eu for elevado do chão, a cruz, não é? Atrairei todos a mim. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E atrair o quê? A nossa atenção. Quando eu for elevado do chão, quando eu for crucificado, atrairei todos a mim. Isso é Jesus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, ou seja, se não estiverem se alimentando da palavra de Deus que eu trouxe, não tendes vida em vós mesmos. E aí, de novo, vida, luz, verdade. Se não temos vida, temos o quê? Morte, trevas, erro, engano, mentira. 54. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Não é vida imortal, é vida eterna. Aquela vida digna da imortalidade. E eu o ressuscitarei no último dia. E ele já tinha dito isso aqui antes, não foi? Lá em cima, eu acho. Tinha dito. Versículo 65. Pois a minha carne... Aí eu continuo com ele, não fala, querida. 55? Vamos lá, 55. Sim, mas 55 é que eu estou vendo agora. 55 é isso? O 44 também. Obrigada. 44. Obrigada. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. De novo, ele está falando no sentido literal? Está falando de puro canibalismo? Não, claro que não. Está falando aqui do sentido moral, certo? De nos alimentarmos a nossa alma com as suas lições. Versículo 47. Não, 57.
Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo através do Pai. Também quem come a mim viverá, este também através de mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que os pais comeram e morreram, ou seja, lá no deserto, o maná, não é? Quem come este pão, que seria o quê? Ele, mas não ele, corpo, e sim ele, espírito, não é? Ele, que é o enviado de Deus para trazer a palavra de Deus. Quem come este pão viverá para sempre, mas a vida não é que isso quer. Isso quer dizer que nós não somos imortais, então, né? Porque só esses vão viver para sempre, os outros não vão viver para sempre. Não. É diferença de vida eterna para vida imortal, ok? Então, quem come este pão, ou seja, das suas lições, quem se alimenta da palavra de Deus que ele traz, viverá a vida digna da imortalidade para sempre. Disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quer dizer, ele continuava lá, não é? Ensinando essas coisas. E aí? E aí a gente pensa, agora passamos para a palavra de vida eterna, mudou o assunto. Não, não mudou o assunto. Continuamos no mesmo assunto, porque não tem um nó que não possa ser apertado um pouquinho mais. Vamos apertar um pouquinho mais esse nó?